Olá pessoal, bem, estamos então aqui executando a prática de padronização de soluções. Então a primeira solução que nós vamos padronizar é a solução de ácido clorídrico a 1 mol por litro, teoricamente 1 mol por litro, que foi preparada e armazenada em frasco de vidro, tá? Lembrando, os ácidos não podem ser armazenados em frascos de plásticos, devem ser armazenados em frasco de vidro. Então, eu já fiz inicialmente a lavagem da bureta com a solução de ácido clorídrico, né? Então, adiciona um pouco do ácido que foi preparado, passa por toda a bureta, descarta, completei a bureta com a solução, verificando sempre se ela está bem vedada e se o líquido, no caso nosso ácido clorídrico, está preenchendo totalmente a ponta e também se o menisco está aferido corretamente no volume 0. Aqui no Erlenmeyer eu adicionei a massa, como foi pesado, mostro para vocês, de 0,5002 gramas. O que eu vou fazer? Adicionar água. Aqui, uma observação, no roteiro vocês têm adicionado aproximadamente 100 a 50 ml de água. Aqui não tem importância se a gente adiciona, assim como eu adicionei, uma quantidade aproximada, ou se a gente mede com uma proveta ou qualquer outro instrumento de medida volumétrico. Por quê? Porque aqui dentro a gente tem uma massa específica, que é essa massa que eu pesei, de 0,5002 gramas. Se vocês adicionarem 50 ml, 55, 65, 70, 80, a quantidade em mols vai permanecer a mesma. Bem, então aqui o que eu tenho? Dentro do Erlenmeyer eu tenho uma solução de carbonato de sódio e aqui na bureta eu tenho uma solução de ácido clorídrico. O processo de titulação, eu vou adicionando pequenas porções do titulante, que é o ácido clorídrico, e vai reagir com carbonato de sódio. Mas vejam, eu tenho uma solução incolor e outra solução incolor. Como que eu vou saber que essa reação ela terminou? Eu preciso de um indicador ácido-base. O indicador que a gente vai usar nesse caso é o alaranjado de metila. Então eu vou colocar aqui o alaranjado de metila, tá? 5 gotinhas. E vejam aí que o alaranjado de metila na solução alcalina, visto que o carbonato de sódio é um sal alcalino, ele fica nessa coloração, né? Amarela, laranja, amarelado, tá? E agora vou ao processo de titulação propriamente dito. Então aqui coloco a mão e vou girando essa torneira aqui levemente para que haja o incremento de pequenos volumes do titulante. Quem é o titulante? O ácido clorídrico. Para quem não tem experiência, ó, gota a gota, tá, vocês conseguem ver aí no fundo do Erlen, conforme começa a cair o ácido clorídrico, já há uma mudança de cor. Eu não posso deixar esse Erlen parado, eu preciso agitar para que a reação ocorra, tá? Então, eu vou adicionando e agitando até que todo o volume, toda a minha solução tenha mudado de cor. Quando houver essa mudança de cor, eu vou ali, posso afirmar que houve o ponto final, que também nós vamos admitir que é o ponto de equivalência, tá? Na prática, o ponto final e o ponto de equivalência são o mesmo. Na teoria, depois a gente vai discutir que eles não são exatamente iguais. Vejam aí que já está pronto, olha lá, virou. Vejam a diferença, tá? Olha, aquela cor que nós tínhamos inicialmente e agora essa segunda cor. Quando vocês têm alguma dúvida, a técnica é a seguinte: anota o volume que vocês gastaram. Então aqui, por exemplo, começou no 0, virou, eu anotei aqui, estou vendo o volume de 9,4.
Aí eu venho, adiciono mais uma gota, por exemplo. Pronto, tá vendo? Modificou alguma coisa. 9,5, ótimo. Então, pronto, vamos ver, modificou. Aí eu venho e coloco mais umas 2 gotinhas. 9,6, não modificou mais nada. Então, qual é o volume que eu vou anotar para realizar os cálculos? O 9,5. Então, com aquela massa de 0,5002 gramas, nós gastamos aqui um volume de 9,5 ml do ácido clorídrico que a gente preparou para poder neutralizar totalmente. Então, na sequência, então, eu mostro para vocês os cálculos que a gente vai fazer para mostrar qual é a concentração real desta solução. Até mais. Olá. Bem, depois de termos preparado as soluções de ácido clorídrico e hidróxido de sódio, ambas teoricamente a 1 mol por litro, tá? Eu digo teoricamente porque tanto o hidróxido de sódio como o ácido clorídrico não são padrões primários. O que significa isso? Não tem padrão de pureza elevado, tá? O que nós vamos fazer agora é a padronização da solução. Então, feito a padronização, que vocês já viram, tá? Do ácido clorídrico usando carbonato de sódio como padrão primário, eu vou mostrar para vocês aqui os cálculos. Então, o que foi feito? Na teoria, então, a gente usou o carbonato de sódio como padrão primário. Esse é o padrão primário, ele foi seco em estufa a 105 graus Celsius durante 2 horas para retirar toda a umidade, e aqui foi pesada uma massa de 0,5002 gramas. Isso foi dissolvido em 50 ml de água e adicionado o indicador, que é o alaranjado de metila, 5 gotas. Na bureta, então, como vocês viram, foi adicionado o ácido clorídrico, feito a lavagem da bureta, descartado a primeira quantidade, tá? Completado, lembre-se sempre, como foi mostrado, tirar a quantidade de ar que fica na ponta da bureta, e aí realizada a titulação até a viragem, como vocês viram no vídeo anterior. Nesse momento, o que a gente anotou? O volume que foi gasto na viragem, que foi um volume de 9,5 ml. O que significa esse 9,5 ml, pessoal? Significa que foi o volume necessário da solução de ácido clorídrico que foi preparada para reagir totalmente com o carbonato de sódio que foi adicionado. Quando foi adicionado o ácido clorídrico ao carbonato, a reação seguinte foi acontecendo. O carbonato de sódio que estava no Erlenmeyer foi reagindo com o ácido clorídrico, formando cloreto de sódio mais ácido carbônico. Ácido carbônico nada mais é do que água mais CO2. Então, como nós podemos ver aqui pela reação estequiométrica, que a relação entre o carbonato de sódio e o ácido clorídrico é de 1 mol de carbonato de sódio para 2 mols de ácido clorídrico. Vejam, isso aqui é extremamente importante para que nós possamos chegar na concentração real do ácido clorídrico que nós preparamos. Então vamos aqui resolvendo através de regrinha de 3, simples mesmo. Então 1 mol de carbonato de sódio tem 106 gramas. Da onde apareceu esse 106 gramas? Tabela periódica, né? 26 gramas por mol do sódio, mais 12 gramas por mol do carbono, mais 16 gramas por mol do oxigênio. Lembrando aqui que o sódio multiplicado por 2 e o oxigênio multiplicado por 3. Então, a massa de carbonato, que foi ali pesada na balança analítica 0,5002, equivale ali a X. Esse X, então, fazendo essa regra de 3, nós chegamos no valor de 4,719 vezes 10 a menos 3 mol do quê? De carbonato de sódio. Vejam aqui que por enquanto eu estou falando em termos de carbonato. Por quê? Porque o carbonato é o nosso padrão primário, tá?
Então agora, partindo dele, é que eu vou relacionar esse carbonato com o volume de ácido clorídrico da nossa reação para poder chegar na concentração real do ácido clorídrico que a gente preparou. Então aqui, como a relação estequiométrica pela reação que a gente escreveu é de 2 para 1, então prestem atenção aqui, ó, o número de mols de ácido clorídrico é 2 vezes o número de mols de carbonato. Aqui. Então o que eu fiz? Multipliquei para encontrar o número de mols de ácido clorídrico, eu multipliquei o número de mols de carbonato de sódio por 2. E chegamos então que o número de mols de carbonato, de ácido clorídrico, desculpem, é de 9,438 vezes 10 a menos 3. Então isso significa dizer que aquela massa inicialmente do padrão primário de 0,5002 gramas equivale a 4,719 vezes 10 a menos 3 mols de carbonato de sódio, que equivale a 9,438 vezes 10 a menos 3 mols de ácido clorídrico. Só que eu não quero mol. O que nós estamos procurando é a concentração real dessa solução de ácido clorídrico. Que dado mais eu tenho? Eu tenho o volume que a gente gastou na titulação, né, da viragem da solução, do amarelo até o rosa, que é de 9,5 ml. Convertendo aqui para litros, 9,5 vezes 10 a menos 3, ou 0,0095 litros. Então, eu sei que concentração é igual ao número de mols sobre volume em litro. Então, qual é o número de mols? 9,438 10 a menos 3, dividido pelo volume 9,5 10 a menos 3. Então, isso chegamos ao quê? Que a concentração real da nossa solução é de 0,9935. Ou seja, nós preparamos a